Então chegou a hora de eu mostrar para você o cálculo, né, sobre a tabela de frete, sobre o cálculo do preço de frete. Então aqui está a calculadora para calcular o preço de frete, onde a gente faz uma simulação das tarifas. Eu vou te passar tudo isso detalhe por detalhe, mas antes nós vamos falar sobre a tabela de frete, né? O que é a tabela de frete? A tabela de frete é onde a gente vai ter aí, né, os principais dados que nos serão utilizados para que a gente consiga ter o cálculo perfeito, para que a gente consiga ter de fato o cálculo exemplar aqui na hora do nosso frete. Primeiro de tudo, quando a gente constrói uma tabela de frete, eu preciso definir, né, quais são aí os valores por determinadas regiões. Então você, né, ao verificar ali qual que é a distância, você vai estabelecer um preço sobre essa distância, um preço sobre o quanto você precisa fazer o preço de frete. Mas antes da gente fazer o preço de frete, o que a gente precisa? Poxa, eu quero entender qual que é o preço da distância, qual que é o preço que eu cobro ali pelo quilômetro. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem a questão de quilômetro percorrido, né? Então, aqui eu tenho quilômetro percorrido e eu tenho quilômetro, né, ida e volta. O que acontece? Muitas das vezes, você vai fazer um frete para uma determinada cidade, você tem um quilômetro, por exemplo, a cidade fica a 300 quilômetros. Então, 300 km, legal, eu vou cobrar o preço por 300 km. Mas você precisa fazer a volta também, seu caminhão não vai ficar lá, você precisa voltar. Logo, você tem que cobrar um valor a mais para garantir essa volta. É claro que muitas das vezes, dependendo do nível de transportadora, dependendo do nível de contrato, eu faço bate e volta de que sentido? Eu levo um contrato, levo mercadorias, eu vou pegar mais mercadorias para trazer, então não vou, esse custo é abatido. Mas então vamos lá, quilômetro percorrido, quilômetro ida e volta. Então o primeiro custo que eu tenho que pegar aqui, por exemplo, é o seguinte, ó, mão de obra. Então vamos lá, vamos elencar aqui os custos. Então a mão de obra, né, no caso o salário do motorista ou do ajudante, aqueles que tiverem, combustível. Tá? Eu tenho aqui também manutenção, eu tenho aqui impostos barra taxas, ou impostos, na verdade, barra pedágio, né, que eu tenho que estar aqui, impostos barra pedágio, legal. E aí eu tenho aqui também variáveis, aí aqui dentro dessas variáveis pode estar almoço barra, por exemplo, custos diversos, ou o almoço barra urgências, né, almoço barra urgências, ou lanches, alimentação e tudo mais, as diárias do motorista. Então eu linkei aqui, mas é claro que tu pode pensar em mais custos que podem ter, custos que podem aparecer. Aí como que você faz? Por exemplo, eu tenho aqui o meu caminhão, então caminhão 1, o que acontece? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mão de obra desse motorista, digamos que eu pago R$2.000 para esse motorista mês, tá? Então ó, eu pago R$2.000 motorista mês. O combustível, esse caminhão aqui, por exemplo, o tanque cheio dele, suponhamos que custa R$600. Então, eu coloco aqui R$600, tá? O tanque cheio dele custa R$600. A manutenção desse caminhão mensal, eu tenho ali mais R$1.000 de manutenção que eu tenho que fazer. Troca de pneu ou alguma manutenção e coisa ali. Pedágios, depende muito da quilometragem, mas aí eu posso fazer uma análise por caminhão, onde mensalmente ali de pedágio eu pago, suponhamos que eu tenho 5 caminhões, eu pago R$1.000 de pedágio, então dá R$200 de pedágio por caminhão, por exemplo. E as variáveis eu coloco mais uns R$500 aqui de custos variáveis. Só que aqui, poxa, tu olhou aqui, faz sentido? Mas peraí, o que está acontecendo? Está meio confuso. Mas por que está confuso? Porque a gente precisa, cada custo, ele tem o seu lugar. Então, o que acontece? O combustível, ele é um custo variável. A mão de obra é um custo fixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso significar o seguinte. Imagina só que eu vou fazer uma viagem e essa viagem, ela vai ser 500 km, tá? 500 km. Então, o que acontece? Uma viagem de 500 km. Aí eu preciso pensar o seguinte, essa viagem de 500 km, em quantos dias, em qual que é o prazo que o meu motorista faz? Suponhamos que esses 500 km eu quero que o meu motorista ele ande a 80 km por hora. Então, se eu faço ali uma divisão 500 dividido por 80, né? Se eu fizer ali uma divisão bem simples, se ele anda 500 km por hora, dividido por 80, ele vai levar cerca de 6 horas de viagem. Meu motorista só pode trabalhar 8 horas por dia, de acordo com a lei, pode trabalhar 2 horas a mais ali, 10 horas. Então não dá tempo dele ir nesse local e voltar para a cidade normal, porque ele não vai conseguir chegar a tempo, ele vai estourar ali as horas extras e eu posso ser prejudicado por lei. Então é necessário que esse motorista ele fique e pose na cidade para onde ele está indo. Então o que acontece? Nesse caso, eu vou ter ali
um dia de trabalho desse motorista. Ou, no caso, eu vou ter 2 dias de trabalho, porque é um dia para ir e um dia para voltar. Então, eu tenho 2 dias. Então, como que eu faço a mão de obra dessa viagem? Então, eu vou pegar aqui, né, a mão de obra da viagem. Eu vou pegar 2.000, eu posso fazer assim o cálculo, eu pego os 2.000 que eu pago para ele mensal, eu vou dividir por, né, 30 dias, para eu ter ali a diária que eu pago para ele, né, que aí eu vou multiplicar por 2 dias. Então, primeiro eu divido por 30 para saber o valor diário, depois eu multiplico pela quantidade de dias que ele vai ficar disponível ali. Logo, ele tem R$ 133,33 que eu vou pagar por esses 2 dias de serviço para ele. Aí eu tenho o combustível também, então eu tenho aqui o combustível. Aí o que a gente analisa? Poxa, quanto que é o combustível? Suponhamos ali que eu vou fazer a viagem de 500 km, logo eu preciso saber quantos quilômetros por litro faz o meu caminhão a diesel. Suponhamos que o meu caminhão a diesel ele faz ali 5 km com litro, depende, né? Depende dos caminhões ali, uns faz mais, outros faz menos. Então, 5 km com litro. Logo, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cálculo seguinte, eu preciso fazer 500 km dividido por 5, que é a quantidade de quilômetros. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aí a quantidade de litros que eu vou precisar para fazer essa viagem de 500 km. E aí eu faço vezes o preço do diesel. Vamos supor que o preço do diesel está R$ 6. Logo, aqui nesse combustível, eu vou gastar R$ 600 para ir. Como eu tenho que ir e voltar, que aí aqui tá o detalhe, eu tenho que ir e voltar porque o caminhão não vai estar lá, eu tenho que multiplicar por 2, porque são 2 viagens, ida e volta. Então eu vou gastar R$ 1.200 de combustível para ir e voltar nessa localidade aqui de 500 km de distância. Aí eu tenho a manutenção do meu caminhão. Eu tenho a manutenção do meu caminhão. Que eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso, aqui igual eu estabeleci, que eu posso ter lá um histórico onde eu gasto R$ 1.000 de manutenção com o meu caminhão, ou eu posso pegar e fazer uma porcentagem em cima ali do valor do caminhão, do valor da depreciação do caminhão. Mas vamos supor que eu gasto R$ 1.000 aqui por mês. Logo, eu simplesmente vou fazer de novo aquele mesmo cálculo. Então, o que eu faço? Poxa, se eu estou gastando mensal, então eu posso fazer um cálculo por dia. Então, eu vou dividir 1.000 por 30 e vou multiplicar por 2 dias que o meu caminhão está rodando, meu caminhão está disponível para essa entrega. Então, de manutenção ali, vou pagar R$ 66 mais ou menos. Aí eu tenho os impostos, né, os impostos barra pedágio, né, que eu posso ter. Suponhamos que no trajeto até esse local tem 2 pedágios, nesses 500 quilômetros, tem 2 pedágios. Então, nesses 2 pedágios, eu vou pagar ali, por exemplo, R$ 50 por pedágio. Logo, tenho 2 pedágios, eu vou pagar R$ 100 por pedágio, R$ 100 na ida e R$ 100 na volta, que vai dar R$ 200 aqui de custo. E aí eu posso, né, colocar que eu tenho, como o meu motorista ele vai ficar na cidade, ele tem hotel, ele tem almoço, ele tem janta, e eu vou pagar esses custos, né, afinal ele está trabalhando para mim, eu vou lá colocar mais R$ 150 ali que ele vai ter de custos variáveis. Então aqui eu tenho o que? O quanto que custaria em média, tá? E aí essa aqui é uma visão bem superficial, só mesmo para você entender como que funciona, mas aqui ficaria o quanto que custaria de custo para eu levar eu ir viajar ida e volta, tá? Pensando ida e volta, para fazer essa viagem de 500 quilômetros aqui. E aí o que eu faço? Então eu posso pegar esse valor aqui e dividir por 500, né? E aí eu tenho o custo do meu quilômetro. Então, o meu quilômetro de custo é R$ 3,50. R$ 3,50 de custo por quilômetro rodado do caminhão, tá? Quilômetro rodado do caminhão. Nesse exemplo aqui, os cálculos, é claro, esses valores você precisa buscar esses valores. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Valores dentro da empresa, para que você consiga ter de fato aí todos os dados corretinhos, todas as informações corretas, para que a gente não tenha dados fictícios. Aqui é dados fictícios, mas para que você não tenha dados errados. Então, o custo por quilômetro, né? Então, coloca aqui custo por km é R$3,50. Lógico que custo por custo tu não está lucrando nada, e aí tu pode pegar e colocar lucro, né? Por exemplo, porcentagem de lucro aqui. E aí tu pode estabelecer que você quer ganhar 60% de lucro. Logo, eu vou pegar aqui valor por km, isso novamente exemplo, tá? Então eu posso pegar esse, eu faço assim, ó. Então a gente pega aqui, ó, esse daqui vezes 60% mais esse valor aqui, porque eu quero acrescentar, né? Então eu vou ter aí 5,60 centavos por essa viagem de 500 quilômetros. Aí essa viagem de 500 km, suponhamos que ela vai de uma cidade ponto A ao ponto B. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tabelar esse valor, eu posso tabelar. Então já vou saber que numa viagem de 500 km ida e volta, né? E que viagem ida e volta de 500 km, que daria um total ali de 1.000 km, né? Então, tanto ida quanto volta. Então, o que acontece? Eu vou ter aí esse valor por quilômetro aqui já com o meu lucro de 60%. Pago os meus custos, eu tenho ali um lucro de 60%. Aí eu posso fazer a mesma coisa para uma viagem de 300 km, né? Então, eu quero fazer uma viagem de 300 km, por exemplo. E eu já vou deixar tabelado esses 300 km. Bem simples, então o que acontece? Eu vou pegar a mesma coisa. 300 quilômetros, né? Se eu for fazer aqui, eu sempre faço esse cálculo. Poxa, então se eu for pegar 300 dividido por 80 km por hora que o caminhão faz, vai levar 3 horas. Então ele consegue ir e voltar no mesmo dia. Então logo a mão de obra dele, ele não vai precisar ser por 2, né? Eu vou fazer aqui e vou dividir, né? Vou multiplicar por 1, que é um dia que o meu funcionário vai estar trabalhando. Então eu coloco aqui, ele vai um dia, ele vai e volta. Né? Então, beleza, ele vai no mesmo dia e volta. Então, o dia de trabalho dele custou R$66 aqui. O combustível, né, como ele é menor, então eu vou puxar aqui também aqui para o lado, então ele não é mais 500 km, ele vai ser 300, vai ser bem um pouquinho. Então, eu já gasto mais, eu gasto menos, e de volta R$720. A manutenção do meu caminhão, né, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu não vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 1, custo diário da manutenção. Depois eu tenho os impostos. Então, imagina só que nesses 300 km eu não tenho mais 2 pedágios, eu vou ter só um. E aí o custo 50 e de volta eu vou gastar R$100. Né? Eu vou ter aqui o meu custo de R$100. E aí eu tenho as variáveis, então eu não vou precisar pagar pernoite, não vou precisar pagar o hotel, eu posso precisar pagar o almoço, então de 150, vamos colocar aí R$70 aqui de custos extras, né, de custos variáveis, dando um total aí, né, de R$990 o meu custo. E o custo por quilômetro, né, então eu vou pegar aqui esse valor e dividir por 300, tá? Então dividindo por 300 aqui, eu tenho um custo por quilômetro rodado, quilômetro direto, de R$3,30, com minha multiplicação dos meus 60% de lucro, logo eu tenho que cobrar aqui, ó, 5,28. Então, vou ter 5,28. Perceba que é praticamente o mesmo valor, porque tipo, quando eu aumento, né? Se eu aumentar, vamos ver aqui, se eu aumentar, por exemplo, para 1.500 km de viagem, vamos ver quanto que vai dar o custo por quilômetro, para a gente ver como fica interessante o nosso cálculo. Então, 1.500 km, tá? Então, eu vou fazer aquela visão, poxa, 1.500 km, então eu faço 1.500 dividido por 80, então eu tenho aqui 18 horas de viagem. Logo, né, se eu dividir isso aqui por 8, eu vou pegar aqui, vou dividir isso aqui por 8. Isso aqui, lembrando que o que a gente está fazendo? A gente está criando os valores para a gente poder dividir isso, né, dentro aí de uma tabela de frete. Então, por isso esse cálculo ele tem que ser feito com muito cuidado, porque depois que eu tabelei, eu defini, eu só vou mexer caso haja alteração aí de valores em combustível, mão de obra e tudo mais. Então, aqui eu tenho 2 dias e 2,3 dias se ele dirigir 8 horas. Como eu posso fazer ele dirigir até 10 horas, né? Porque ele pode fazer 2 horas extras, então eu vou dividir por 10, que vai dar 1,2. Então dá 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Logo dá 4 dias de viagem, né? Para ele poder fazer esse percurso todo aqui para mim, né? O meu motorista, ele vai fazer aqui 4 horas. Suponhamos, né, que ele está fazendo 10 horas ali. Então o que acontece? Então eu vou pegar aqui
de novo a minha equação, vou fazer aqui, né, esse dividido por 30 vezes 4. Então, aqui eu já tenho o meu custo, né, de mão de obra. Já o combustível, então eu vou fazer a mesma questão, só que agora eu tenho aqui combustível 1.500, né, quilômetros ida e volta. Então, eu tenho 1.500 quilômetros ida e volta. Eu tenho 3.600. Aqui só um minutinho, aqui tenho que fazer uma coisa como ida e volta, é isso aí mesmo, 1.500 para ir, 1.500 para voltar, ida e volta, tá certinho aqui o cálculo da mão de obra aqui. Então ele gasta 1.500 para ir, 1.500 para voltar, vai dar isso, mais ou menos isso aqui, 4 dias de viagem, 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Ele vai gastar aqui 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Então a gente tem aqui 3.600 de combustível. A manutenção, a mesma questão, né? Eu vou dividir aqui, eu vou multiplicar por 4 dias. Então eu tenho aqui já o meu custo de manutenção. Os impostos, suponhamos que aqui eu vou ter 6 pedágios, por exemplo, cada um pagando R$50. Logo eu tenho 300 para ir, 300 para voltar, eu tenho R$600 aqui de impostos / pedágios, né? Aí eu tenho os custos variáveis, como ele tem que ficar 4 dias, né? Ele vai ficar 4 dias ali para poder consumir, para dormir, almoçar e tudo mais. Se eu for pegar a média aqui de R$70 dia de variável, eu vou ter 70 vezes 4, eu tenho 280, tá? E aí o total fica-se 4.880. Se eu puxar, né, esse valor aqui dividido por 1.500, eu tenho o valor aproximado de 3,25, tá? 3,25 aqui. 60%, né? Logo, o meu custo de frete aqui, ele vai estar 5,21, né? Então, ele vai estar 3,25, eu vou cobrar 5,21 aqui. Então, o que acontece? Como eu tenho custos mais fixos, quanto mais distante eu vou, né? Quanto mais distante eu vou, o meu custo por quilômetro fica um pouco mais barato. É uma questão inversamente proporcional, depende muito da distância para onde eu estou indo. Só que aí o que acontece? Depois disso, nós vemos e jogamos ele aqui dentro da tabela, mas para que a aula não fique tão comprida, ela não se alongue bastante, nós vamos colocar isso para a próxima aula. Então, na próxima aula você vai ver aqui, a gente já vai colocar dentro da tabela, onde a gente vai ter ali algumas questões como taxa de entrega, taxa de coleta, ICMS, os impostos de fato, sendo mais agregados dentro do cálculo. Então, eu espero te ver na próxima aula, fique comigo. E como sempre, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!